Sejam muito bem-vindos ao VitaCast Talk Show edição Portugal. Vamos para o nosso segundo episódio e hoje, minhas convidadas portuguesas, lindas e maravilhosas, falaremos sobre longevidade e estilo de vida saudável. Tenho cá comigo, Rafa Peixoto, empresária, fundadora do Sling Dance e do Wise, e Bárbara Taborda, empresária e fundadora do Slow Age Project. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Peço permissão para entrar no país de vocês e com muito amor e com muita honra que a Vitafor convida duas pessoas para tratarmos de temas tão importantes, atuais, como longevidade. Rafa, queria que você começasse, primeiro se apresentasse e contasse para a gente como foi a trajetória da Rafa como empresária, como mulher, como mentora para mulheres também. Antes de mais, Jaca, obrigada, bem-vinda também aqui a Portugal e já estamos a acolher a Vitafor com todo o carinho, com certeza. E antes de tudo, a Rafaela Peixoto, a Rafa Peixoto, como quiserem chamar, é uma mulher, é mãe, é uma pessoa que sempre gostou muito de se comunicar. E por essa veia de vontade de comunicar, tornou-se jornalista e tornou-se também gestora de marketing, e a vida foi mostrando que este caminho e esta sua veia de comunicar e de ser jornalista e de gostar de networking e de falar, especialmente para mulheres, foi trazendo alguns trabalhos e alguns projetos que hoje realmente são os projetos da minha vida. E o facto também de ser mãe, foi por isso mesmo que eu criei uma modalidade pioneira aqui em Portugal, que é o Sling Dance, que é uma dança voltada para a mãe, desde o momento que engravida até ao pós-parto. Para a mãe, para a mulher, no caso. Porque desde o pré ao pós-parto, muitas das mulheres esquecem que são mulheres e viram toda a sua atenção para o bebê e para todas aquelas questões da maternidade. E esquecem que realmente elas também têm os seus desejos, elas também precisam de colo, elas também precisam de ser acolhidas. E por isso mesmo, e por ter tido sempre uma paixão pela dança, criei este movimento após o meu primeiro filho, este movimento de dança, de juntar networking, juntar várias mulheres para fazermos este movimento acontecer. Tudo começou em 2017, e muito naturalmente, entretanto, foi crescendo muito devagar, muito orgânico, muito, talvez, eu sem noção de que seria um dia uma empresa, como é hoje em dia. E, entretanto, engravidei de gêmeos, portanto, sou mãe de 3. Isso era um parênteses a falar. Rafa, por favor, fale que você é mãe de gêmeos. São parênteses. Porque isso é uma pós-graduação. Foi um doutoramento, eu acho. Portanto, não só estava a criar algo muito magnífico para as outras mulheres, como também era magnífico para mim e me ajudou muito, quer no pré, quer no pós-parto. Porquê? Acima de tudo, porque as mulheres isolam-se. A maioria das mulheres isolam-se após a gravidez, após o parto. E não aconteceu comigo. Porquê? Por causa do Sling Dance. Tínhamos todo este movimento com mulheres e fomos levando o Sling Dance avante. Até que, por motivos profissionais do meu marido, fui parar ao Japão e estive lá a morar durante 4 anos e só regressei o ano passado. E quando eu regressei o ano passado, antes de regressar o ano passado, ainda no Japão, eu deixei a minha carreira, todo o meu trabalho, quer como jornalista, este projeto que ainda estava a iniciar, a única coisa que eu fiz foi patentear a marca, simplesmente, mas não tinha nenhum modelo de negócio, não tinha nada, havia muitas pessoas que me pediam, por favor, faz a formação, deixa aqui alguém a fazer o Sling Dance. No entanto, eu já tinha muitas mães, eram às vezes aulas de quase 100 mães, era muita gente. E era convidada para alguns eventos de maternidade. Eu tive que deixar tudo por amor e pela minha família e para poder acompanhar o meu marido e os meus filhos. No Japão foi quando eu percebi que tinha algo em mãos muito forte, algo que também vibrava muito dentro de mim e eu sabia que estava a trazer um benefício maior para as mulheres. Falei, não, isto não pode ficar parado em 2017 e 2018 e simplesmente morrer. Então, no Japão eu criei todo um modelo de negócio, toda uma estrutura para realmente fazer isto acontecer e crescer, quer aqui em Portugal, quer pelo mundo fora. Ainda estou neste processo de chegar ao mundo, mas neste momento
ou melhor, quando o ano passado cheguei a Portugal, já com uma metodologia criada, com um curso para poder ensinar outras pessoas a serem instrutoras. Neste momento já tenho instrutoras de norte a sul de Portugal a espalharem o Sling Dance. Entramos na Irlanda, entramos em Londres e estamos quase a entrar no Brasil. Posto isto, a Rafaela Peixoto, como gosta de se comunicar e como gosta do networking, sentiu que só o Sling Dance não chegava e precisava de chegar a mais mulheres. Porquê? Também, muito naturalmente, muitas mulheres que não eram do nicho da maternidade começaram a me procurar para entender como é que é criar um curso, como é que é fazer um negócio acontecer e ter tanta gente a espalhar uma metodologia que eu criei de raiz. E eu entendi, ok, então, afinal, os meus estudos, o meu mestrado de gestão de marketing vai-me valer para alguma coisa. E também a minha veia jornalística, talvez eu consiga chegar a mais mulheres sem ser do nicho da maternidade. E foi aí que surgiu a Rafa, mentora e palestrante, que realmente consegue ajudar outras mulheres a se comunicarem, a fazerem os seus negócios, a criarem modelos de negócios, planos de marketing e avançarem com os seus sonhos. E eu gosto muito de utilizar esta frase que é: todas nós temos o poder de tirar um sonho da caixa e fazer acontecer. Basta querermos. Sim. Assim é, Rafaela Peixoto. Sempre nasce, os nossos projetos, a nossa vocação sempre nasce através das dores, né? Então, assim, Bárbara, junto com a sua apresentação, eu queria que você falasse um pouquinho como nasceu a vocação da Bárbara, como é que foi essa descoberta para a Life Coach e para criar toda a metodologia do seu projeto. Antes de mais, bem-vinda aqui ao nosso Portugal. Eu gosto muito deste intercâmbio de Portugal-Brasil, até porque, mesmo na minha história da minha família, nós tivemos uma época em que os meus bisavós viveram no Brasil. Aliás, os meus bisavós paternos casaram no Brasil, no Rio de Janeiro. Opa, na minha cidade! Casaram lá, portanto, eles viveram lá durante muitos anos e tiveram lá empresas, mas depois regressaram a Portugal. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Brasil. Por isso, bem-vinda. Olha, isto aconteceu tudo de forma muito natural. Eu comecei na área com manequim, não é? E naturalmente fui desenvolvendo um trabalho na área da comunicação e da parte de relações públicas. Abri a minha primeira empresa no Porto, no norte de Portugal, e uma empresa toda virada para o marketing, para a comunicação. A empresa na altura foi um sucesso no Porto, porque não havia nenhuma empresa do estilo que fazia a parte mais social, não é? Porque eu trabalhava mais a área cor-de-rosa, a área social, divulgação, de tudo que eram as marcas, as lojas. Na altura, o Porto era uma cidade que vivia muito mais para um lado empresário e não muito para um lado cor-de-rosa e social. E pronto, foi um trabalho que eu fui desenvolvendo no Porto durante 5 anos e depois regressei a Lisboa. Como eu era muito conhecida na área do lifestyle, na altura a SIC Mulher lançou-me o desafio de eu criar uma rúbrica em que eu dava sugestões às pessoas semanalmente do que elas fazerem na vida delas, aos restaurantes, hotéis, spas, porque eles achavam que eu era uma referência do lifestyle em Portugal. E assim foi durante mais de 10 anos. Tive essa rúbrica em televisão, portanto, semanalmente dizia às pessoas o que é que elas poderiam fazer. Tinha também um site com o mesmo nome da rúbrica, que era o Be My Guest, e realmente criei uma comunidade enorme digital numa era em que ainda não existiam praticamente redes, não é? Eu acho que existia o Facebook de tanto, mas nem sequer existia um Instagram, não é? Portanto, eu até fui muito pioneira em Portugal de ter um site, o blog, para divulgar. Para divulgar, não é? Ter uma plataforma digital de divulgação que na altura praticamente não havia, não é? Depois, com o nascimento do Benjamin, do meu segundo filho, onde eu já tinha 40 anos, não é? Portanto, já tinha 40 anos. Eu senti... Peraí, não tens 35? Não, peraí. Quase em cada perna. Caramba! Não, vou fazer 49. Poxa! Sério? Gente, mas o colagênio deve estar forte, nem chegou aqui ainda. Agora ela vai regressar. Não. Depois agora, quando começar a tomar o Vitafor... Vai para os 25! Não, vais para os 25! Maravilhosa, Bárbara, maravilhosa. Mas pronto, quando fui mãe do Benjamin, há quase 9 anos atrás, portanto, eu tinha 40 anos, a nível hormonal, tive mudanças realmente muito grandes no meu corpo. Tive também um filho que não me facilitou a vida a nível de sono e isso realmente começou a ter um impacto enorme em mim, tanto na minha parte física como na minha parte mental.
E então fui obrigada a procurar estratégias, não é? Para conseguir me voltar a equilibrar, não é? Tanto a nível físico como mental. E comecei a experimentar várias coisas, como o yoga, não é? Que até então eu sempre pensei que era uma seca, não é? Eu só fazia fitness mais Coisas funcional. mais rápidas, Eu sou uma sim. pessoa ativa. Para mim o yoga era qualquer Sim. coisa como a coisa mais boring que existia no mundo, não é? Mas pronto, comecei a praticar yoga, foi uma modalidade pela qual eu me apaixonei e acabei por me formar e hoje em dia sou professora também de yoga. Ah, você também é professora de yoga? Também eu sou muita coisa. Não, Sou a gente estava formada em falando ali, muita né? coisa. Bárbara, como é que eu vou te apresentar? Porque somos tão multifuncionais, Multifacetadas, podemos ser não é? tantas Eu tenho um coisas. problema, já que é assim, eu quando gosto de alguma coisa e realmente eu sinto que ela funciona, uma ferramenta, eu vou e faço a formação. Ou seja, depois já vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é o projeto do Slow Aging, porque ele na verdade é um conjunto de ferramentas que eu fui estudando e eu fui criando a minha própria metodologia. Porque eram ferramentas que eu experimentei e que eu senti que realmente eram muito funcionais e que podiam fazer a diferença na vida das pessoas, então eu ia estudar, sempre, não é? Mas para te dizer, comecei a praticar yoga, foi talvez um dos métodos onde eu mais encontrei, das ferramentas onde eu mais consegui encontrar uma conexão de corpo, mente e alma. Naquele tapete foi o sítio onde eu me encontrei mais inteira e isso para mim foi altamente transformador. Depois comecei a fazer coaching com coach, não é? Que me ajudou imenso a reorganizar a minha vida, os meus objetivos, a conseguir ter clareza novamente, que era uma coisa que eu não tinha, eu não dormia, como é que eu conseguia sequer escrever um texto? Não tinha, não é? Eu comecei a pensar, ok, agora tenho 40 anos, já passou o meu barco, não é? Agora o que é que eu vou fazer, não é? Na minha vida? E aquilo ajudou-me imenso a voltar a criar estrutura, objetivos, organização. E eu comecei assim devagarinho a retomar a minha vida. E o que é incrível é que ao fim de 2, 3 meses de estar a fazer o yoga, a meditação, mudei a minha alimentação, de fazer ferramentas de coaching, eu era outra pessoa. Eu nessa altura... Você diz outra pessoa fisicamente, mentalmente... Totalmente, 360. Toda eu. Fisicamente, mentalmente, energeticamente, emocionalmente. Não é? Foi uma grande mudança na minha vida. E eu acho que as coisas, às vezes, é o que tu dizes, as nossas grandes mudanças vêm da nossa dor, mas eu costumo dizer até que o meu filho Benjamin é o meu pequeno mestre, porque ele veio à minha vida para revolucionar a minha vida. E eu achava que tinha uma vida ótima, mas se calhar ela não era tão ótima como eu achava que ela era. E então, às vezes, estas mudanças vêm para nos obrigar a mudar um bocadinho o nosso caminho, não é? A olhar para a vida de uma forma diferente. E aquilo obrigou-me a parar e a olhar. Não é? E a fazer um balanço de facto do que é que eu queria para a minha vida. E eu percebi que a vida como era até então já não fazia grande sentido. E então comecei com estas estratégias a mudar completamente a minha vida, a saber estabelecer mais limites saudáveis e a perceber que muitas das coisas que eu fazia, mesmo profissionalmente, eu já não as queria fazer. Sim. Aliás, eu já não as queria fazer há muito tempo. Mas eu não tinha coragem de verbalizar isso, porque eu achava que elas eram altamente necessárias e que se eu abdicasse dessas escolhas profissionais, que eu deixava de ter valor, de ser a pessoa que era. E que as pessoas já não iam querer, se calhar, mais o meu trabalho, não sei. Acho que é uma ideia que nós às vezes construímos na cabeça, que dá determinadas coisas que são muito importantes e afinal não são nada. Sabe que eu acho que a mulher... Rafa ainda não chegou nesse momento, mas eu fiz ano passado 40 anos. Eu acho que quando a gente chega no 40 mais é uma transição muito profunda, Rafa. Profunda mesmo. É uma transição do que eu fiz até agora, o que eu quero daqui para frente, o que eu tolero, o que eu não tolero, né? E é muito profundo. O que faz sentido e o que faz sentido e o que não faz sentir. Porque o que não faz sentir, nós não queremos mais perto. E é muito profundo isso. Mas é um ato de coragem depois, para já assumires isso e depois fazeres qualquer coisa para mudar isso. É preciso a pessoa ter coragem, porque é assim, é um salto de fé. Não é? Porque tu dizes, eu vou largar isto, que é uma crença, que são hábitos, são valores que eu estou muito agarrada e que vivi. Repara uma coisa, nós construímos uma vida inteira a acreditar nesses valores, nessas crenças, em tudo aquilo que está certo. E de repente tu percebes que a vida afinal não está assim tão certa e tu tens que deixar cair todas essas crenças, esses valores, tudo aquilo que tu tens intrínseco em ti e dar um salto de fé para aquilo que tu acreditas, se calhar, ser verdadeiramente fazer fit contigo. Tu muitas vezes escolhes a profissão, os amigos, até o casamento que tens,
com base em crenças e valores que nem sequer eram os teus, que se calhar eram os da tua foram família, incutidos. que eram os da sociedade, do meio, do ambiente onde tu cresceste, não é? E então tu estás muito convicta que isso tudo está certo, mas tu não és bem feliz, mas nem sabes bem porquê. Então só quando te acontece alguma coisa na tua vida que te faz, obriga-te a parar, é que tu de repente és obrigada a fazer ali, não é? Um reset? Um reset e pensar assim, ok, há aqui qualquer coisa que está a acontecer. Qual é que é o grande problema do desenvolvimento pessoal? É quando nós começamos a puxar o fio do novelo. É tipo montanha-russa. Bora lá. E agora é que isto vai começar. E então é um caminho realmente que é preciso coragem para o ter. Mas que é altamente recompensador quando o começamos a fazer. Mas é um caminho que requer resiliência e entrega. Nós começamos a sentar na nossa cadeira. Né? A mulher, quando senta na cadeira dela, tem um poder muito forte, até energeticamente, porque nos tornamos até muito mais abundantes, muito mais próspera. Tudo chega até nós com muita facilidade. Não vamos dizer isso assim. Eu vou-te dizer, eu acho que nós devemos ser leves, mas devemos ser realistas. Sim, okay? Sim. Tudo chega de forma abundante, tudo chega de forma leve. Não é bem assim. Acaba por chegar, mas o processo não é leve. Não, o processo é um mergulho. É um mergulho. E às vezes até é um processo um bocadinho solitário. Sim. Porquê? Porque quando nós começamos a mudar a nossa frequência, mesmo energética, e a nossa forma de estar, de repente, se calhar, os amigos que tínhamos até então não fazem sentido. Exato, ou o trabalho em que nós estamos a trabalhar. Portanto, há muita coisa que acontece. É um processo muito solitário. Sim. E eu prefiro ser clara e dizer isto às pessoas, mas depois muito recompensador. Sim. Não é? Que é o que eu costumo dizer. É como se transformar a dor em amor. É sempre o que eu digo, transformem a dor em amor. Porque quando ela se transformar, a vida é fogo de artifício. Não é? Mas temos que ser realistas. Eu vejo muito nas redes sociais pintarem desenvolvimento pessoal de uma forma completamente cor-de-rosa. Transformação e vai acontecer. Não vai, mas vai haver um processo chato, de dor e de muita resiliência para não desistir e para conseguir realmente chegarmos a trabalharmos a uma melhor não é uma melhor versão, porque a que estava para trás também não era pior. Não era boa. Exato, mas outro nível de desenvolvimento e de consciência que nos vai fazer ter uma vida mais prazerosa, mais inteira para connosco, não é? Mas temos que ser realistas. É um processo doloroso. E eu acho que isto deve ser claro para as pessoas. E as pessoas devem arranjar, devem se inserir em comunidades, devem ter uma rede de suporte, perceber quem é que são as amigas, os amigos por perto, não é? Profissionais capacitados para lidar. Super importante, não é? Não se isolarem nesse processo, porque isso é muito importante, criar a nossa rede de apoio, viver em comunidade é das coisas mais importantes da nossa vida. Bárbara, não só a rede de apoio, como a rede propulsora, que é aquela que te impulsiona para seres mais e melhor e fazeres acontecer. Claro que sim, porque é que os mentores são importantes? E até há aqui um bocadinho uma polémica. Eu sou uma pessoa polémica, não quero saber. Antigamente tinha imenso medo do que é que as pessoas achavam, o que é que eu dizia, agora já não tenho nada. Já não tenho papas na língua, porque vou fazer quase 50 anos, não é? Portanto, então está ótimo. Já posso dizer aquilo que me vai na alma. Mas pronto, mas vejo a comunidade, por exemplo, dos psicólogos às vezes muito irritados com os coaches, com os mentores, porque agora apareceram, onde é que eles têm informação e quem são eles para estar aqui a interagir com a vida das pessoas, eles não têm informação para isto. Então, o que eu penso sobre isto é que existem pessoas com funções diferentes. E realmente um psicólogo vai lá abaixo, ao fundo das feridas, tratar de questões traumáticas, desafios que as pessoas têm. Mas os mentores são super importantes. Porque é que o mentor dá? Que é muito diferente do trabalho de um psicólogo. Nós damos velocidade às pessoas. Nós organizamos. É isso que, por exemplo, um life coach faz e outro tipo de mentorings também. Nós organizamos uma estrutura para que a pessoa tenha uma organização para pôr em prática as ferramentas que ela precisa e damos-lhe velocidade. Fazemos com que ela tenha velocidade e consiga alcançar os seus encurtar os caminhos. Completamente. Sim. Não é? É isso que um mentor faz. Nós não estamos na intenção de ir lá a fundo resolver o trauma da pessoa. Okay? Isso os psicólogos fazem. Isso o psicólogo faz. E mantém o paciente. Portanto, eu acho que até coaching não, voa. Nós queremos aceder aos recursos internos que a pessoa tem, porque todos nós temos esses recursos dentro de nós. E muitas vezes o que um mentor ou um coach faz é ajudar a pessoa a aceder aos melhores recursos que ela tem para ela poder voar.
Sim, sim. Não é? E eu acho que isto é muito importante, todas estas coisas é importante que sejam claras. Sim. O que aconteceu para mim foi, quando eu percebi ao fim de 3 meses, estamos a falar de 3 meses, a minha vida tinha mudado de 360. Foi uma revolução inteira na minha vida. Eu achei o processo tão incrível, comecei a estudar a fundo todas aquelas ferramentas que tinham sido muito impactantes para mim. E assim nasceu o Slow Aging, não é? Um projeto de longevidade saudável. Porque o que é que eu entendi? E o que é que eu entendi? E entendo hoje, não é? Que a coisa mais importante que nós temos é a nossa energia vital. E o que é a nossa energia vital? É a vida. E as pessoas não podem separar o corpo espiritual do corpo físico. Porquê? Porque se nós nascemos, nós viemos para uma experiência material. Sim. Porque se nós só quiséssemos viver uma experiência espiritual, nós tínhamos ficado lá no espírito. Não estaremos estávamos aqui. E é isto que as pessoas não se podem esquecer. É que a nossa alma escolheu este corpo físico para vir a esta experiência terrena. Ok? Então, quando eu não respeito o meu corpo físico, a minha energia vital, eu não estou a honrar sequer a minha alma e a minha espiritualidade. Portanto, o nosso trabalho não começa no espírito. O espírito faz parte do nosso corpo físico. Isto é um trabalho corpo, mente e alma. Não há separação. E então, para mim, tornou-se tão evidente isto que, para mim, cuidar da nossa energia vital, que vem através do corpo, das minhas escolhas conscientes que eu faço todos os dias que acordo de manhã, é o que me vai dar a capacidade de eu lidar também com todos os desafios diários e com a minha espiritualidade, inclusive. Começando aonde? Honrando o meu corpo físico que eu escolhi vir. Como é que eu faço isto? Todos os dias nas escolhas de como é que eu me alimento, como é que eu alimento a minha mente, através da meditação, através de práticas mindful. Como é que eu me priorizo? Que limites é que eu coloco na minha vida? Não é? Eu cuido de mim ou estou sempre pronta só para cuidar dos outros? Sim. Não é? Então, todas estas escolhas que eu faço todos os dias, honrando o meu corpo, que é honrar basicamente a minha vida e a oportunidade que eu tive de vir, De estar aqui. é que eu vou me conectar e trabalhar a minha espiritualidade também. Mas começa no corpo. Porque eu só vou ter capacidade de fazer boas escolhas quando eu tenho um corpo saudável. Porque um corpo que não está saudável, que não tem uma boa alimentação, ele não vai fazer boas escolhas de alimentação. Então, se ele está todo intoxicado, como é que ele vai escolher o que quer que seja? Sim. Não vou ter qualidade de sono, não vou ter discernimento nem clareza mental para escolher o que quer que seja. Então, para mim, não há como desassociar o corpo, a mente, a alma. espírito. Não, isto tudo, todo o pacote é importante. Sim. E o Slow Aging assenta nesses 3 pilares, que para mim são fundamentais. E é nesse tipo de metodologia que eu trabalho diariamente com as pessoas. Rafa, ouvindo falar assim faz muito sentido, né? Faz super sentido. Aliás, eu conheci o trabalho da Bárbara quando eu estava a sentir uma dor, quando eu estava no Japão. Eu precisava de modificar, ou melhor, eu fui para o Japão com os meus gêmeos, tinham 4 meses e o meu mais velho tinha 2 anos. Então eu passei o meu pós-parto lá, a minha recuperação do corpo lá, sem nenhum personal training, sem nenhuma orientação alimentar, porque estou na Ásia, estou no Japão, alimentações completamente tudo diferentes, tudo diferente, novo, imagina, não é? E tudo novo. Eu sou macaense, eu nasci em Macau e eu amo comida asiática, então pensa, eu comia de tudo e mais alguma coisa no Japão. Até que eu comecei a pensar, opa, não está legal. Não está bom. Mesmo assim, a comida asiática é muito mais saudável do Depende da Ásia. No Japão, sim. No Japão. China, não. Também já morei em Pequim e não, nem pensar. Não. A minha cara explodia de espinhas, porque eu comia tanta comida de lá, a maioria é tudo feito em óleo, né? Mesmo vegetais, legumes em óleo. E eu engravidei do meu mais velho lá, então também toda esta questão hormonal da gravidez e etc. A minha cara estava cheia de espinhas. Cheia. Fora a poluição e a zona também, todo Pequim é muito poluído. Mas no Japão a comida é mais saudável, mas mesmo assim tu exageras. Tu estás num país novo, tu queres conhecer de tudo e mais alguma coisa, queres comer muito fora, não é? Um pouco descontroladamente e fora. Então
Foi lá que eu conheci a Bárbara. Como é que eu conheci a Bárbara? A Bárbara escreveu uma parte de um livro de um médico bastante conhecido aqui em Portugal, que eu gosto, inclusive é colega do meu pai. O meu pai também é médico, o Dr. Manuel Pinto Coelho. Sim. E eu já estava a ler aquele livro porque ele já fala um pouco de slow aging naquele livro e tal. E eu pensei, é isto mesmo que eu vou querer. Pedi ao meu pai, à minha mãe para me enviar, comecei a ler. Foi aí que eu vi um trecho da Bárbara e disse, meu Deus, quem é esta mulher? O que é que a gente faz? Instagram. No Instagram. Aí eu pego, vou ver o Instagram. Uau, nem sabia que tinhas a idade que tens hoje, mas eu disse, bom, com 2 filhos, quero ser esta mulher, ela é linda, sim, maravilhosa. E toda a filosofia dela para mim fazia muito sentido. Foi quando eu percebi que ela tinha um livro, que é o Slow Aging. Estou a falar certo? É Slow Aging, assim, o teu livro mesmo. Para uma vida longa, saudável. Liguei para a minha mãe, mãe, descobre-me esse livro, eu quero beber da água que a Bárbara bebe. Eu preciso, até porque o Dr. Manuel Pinto Coelho fala muito da gente beber água do mar. Falava, bem, eu não vou beber água do mar aqui no Japão, eu não faço ideia se isto é limpo, se não é, não é? Então não estamos em Portugal. Quando eu conheci a Bárbara, bebi aquele livro todo e foi quando fez muito sentido. Aliás, eu vou fazer um pouco de publicidade para a Bárbara, porque a Bárbara tem receitas ótimas lá que me ajudaram a desintoxicar o meu corpo todo, e foi aí que eu comecei a ter uma maior atenção para o meu bem-estar interior, desde aquilo que eu como, desde o que é que eu faço para o meu mental, porque também eu estava num pós-parto, então o meu sono não estava bom. Pós-parto de gêmeos, em que eu acordava, se já com um bebê a gente acorda de 3 em 3 horas à noite, com gêmeos, era quase 1 hora para um, outra hora para o outro. Não dava para conciliar as mesmas horas. E o meu marido tinha que trabalhar e muito ele me ajudou, mas chegou um ponto que eu já estava esgotada, eu não sabia o que é que fazia. Então comecei a entender que sono, importantíssimo. Sono, alimentar-me bem, porque se eu me alimentar melhor, vou passar um leite materno para os meus filhos com maior qualidade, eles também vão ter uma qualidade de vida melhor e um sono melhor. Tudo começou a fazer sentido quando eu comecei a colocar em prática. E fez-se luz. Comecei a fazer meditação, sem eu saber o que era meditação. Eu ia lá para um parque no Japão, sozinha, quando os meninos estavam com a babá, e ficava eu lá. O que é meditação? É não pensar em nada. Vinha tudo à cabeça. Tudo, era impossível eu saber, não sabia o que era meditar. Eu só me lembrava do meu pai uma vez ter feito, dizia ele que estava a meditar, e eu estava a tomar conta da minha irmã, bem mais nova que eu, são 12 anos, e estávamos na praia, e do nada o meu pai está parado na praia, e eu achava que ele estava a olhar para o horizonte ou para o sol, sei lá, alguma coisa. E eu peguei um susto nele. Rafaela, eu estava a meditar. E eu, o que é isso? Eu era muito nova na época. O que é isso? E ele, estava a pensar em nada. E eu já estava além. E eu lembrei-me do que a Bárbara ensina, lembrei-me dessa situação com o meu pai. Eu falei, então eu já sei meditar. Vou para o parque, não vou pensar em nada. Não sabia nada. Mas enfim, o que eu estava a fazer sem orientação nenhuma estava-me a ajudar. Que era eu tentar fazer o máximo para ouvir o que estava ao meu redor. E tentava tirar os pensamentos que estavam dentro de mim, tentava ouvir os pássaros, tentava ouvir o mar, tentava ouvir as crianças às vezes a correr de um lado para o outro, e era centrar-me naquele momento. Enfim, isto tudo fez muito sentido quando eu comecei a entender bem o que a Bárbara ensina. As receitas da Bárbara, aqueles shots matinais para mim foram o melhor. Os smoothies maravilhosos foram do melhor, até porque no Japão eles também gostam muito de legumes e etc, tudo é cru, a maioria das coisas são cruas, então foi a cereja no topo do bolo. Fez muito sentido e continua a fazer muito sentido. Continua a fazer muito sentido. Vamos levar então aqui para tópicos, tá? Para a gente deixar, porque eu gosto assim, talk show, eu quero dicas rápidas, práticas, para que a gente consiga levar para quem nos assiste realmente uma mudança. Para quem ouve o que a Bárbara fala agora, fala, putz, vou praticar e já vou ter. Vamos lá, corpo, mente e espírito, ok? Tá. Vamos começar com corpo? Corpo. Vamos. 3 dicas. Não dá. Não dá? Tens de começar com a mente. Então vamos lá. Começamos com a mente. Esta aqui é uma mega dica para as pessoas. É assim, apostem na meditação. Mas deixa-me dizer 2 coisas sobre a meditação. Primeiro que tudo, super importante, registem. Meditação não é parar os pensamentos. Nós estamos vivos, logo pensamos. Portanto, isso é um mito. Não é parar os pensamentos. É impossível. Se eu parar os pensamentos é porque já morri. Então, okay? Deus me Então, o que é que a meditação nos ajuda a treinar? É a deixar de ir atrás dos pensamentos. Aquele fluxo excessivo dos pensamentos. Quando eu pratico a minha atenção plena, que é como a Rafaela estava a dizer, atenção aos sons do parque, ou o que é que está a acontecer, ou o que é que tenho vestido, o que é que quer que seja,
eu não vou atrás do fluxo dos meus pensamentos. E o que é que isto me vai ajudar? Em momentos de stress, de desafio, eu conseguir fazer boas escolhas e conseguir lidar com os meus desafios diários. Primeira coisa. Segunda, eu nunca vou conseguir cumprir com uma boa dieta, seja o nutricionista que for mais incrível do mundo, mais reputado, se a minha mente e a minha parte emocional não acompanhar. Por isso é que eu gosto sempre de trabalhar primeiro o quê? A mente. Porque uma mente tranquila vai conseguir cumprir com um plano, com uma dieta, com o que quer que seja. Se eu até posso ir fazer dieta, mas se a minha parte emocional e mental não estiver tranquila, o que é que eu vou fazer? Ao mínimo gatilho, vou atacar o frigorífico. Obviamente. Portanto, isto temos sempre que começar a fazer a nossa higiene mental. Obrigatório. Tá. Mente, Rafa, o que você... Quais são as suas práticas diárias que você usa para ter uma saúde mental melhor? Saúde mental. Eu sou suspeita porque, para mim, é dança. Dança. Colocar música alta e dança. Mas tem que ser músicas que sejam alegres. Não pode ser aquelas músicas deprimentes de alguém que está num sofrimento, que perdeu o amor, ou que perdeu a mãe ou o pai. Não, músicas alegres, alto som, e deixem o vosso corpo começar a movimentar-se naquele ritmo. Vocês vão ver a quantidade de endorfinas, etc. Um monte de hormonas do bem que vão chegar e, consequentemente, vai fazer bem à nossa mente, ao nosso mental. Para mim, o que facilita muito a minha saúde mental, todos os dias, é ter o primeiro horário da manhã só para mim, sozinha, no silêncio. Então, eu silencio, eu acordo mais cedo, minha casa estão todos dormindo, filho, marido, e ali eu tenho o meu momento, sabe? Então, para mim, o meu dia funciona muito melhor quando eu começo dessa forma. Aliás, estás a dizer isso e deixa-me dar aqui uma dica que é super importante. Isto que eu já que estava a dizer esta primeira hora é dos momentos mais importantes que nós temos e que vão ditar a qualidade do nosso dia. Portanto, a última coisa que vocês devem fazer quando acordam de manhã é ligar o telemóvel. Perfeito. Pelo menos durante a primeira hora da manhã. E isto vai ditar como vai ser o vosso dia. Porquê? Porque quando ligamos o telemóvel, o nosso cérebro fica logo em hiperestímulo, dispara o cortisol. E então nós vamos ficar em hipervigilância. O nosso cérebro já não vai conseguir relaxar ao longo do dia. Porque nós nunca sabemos o que é que vamos ver. Vamos ver feeds de telemóveis, se calhar, com coisas que nós não queremos ver. Não é? Porque se calhar a amiga, a Jaque, está nas Maldivas e eu estou aqui a matar-me a trabalhar e aquilo vai-me provocar ansiedade. Se calhar vou receber uma mensagem ou um e-mail que não deveria ter recebido e isso vai-me deixar como? Já em hipervigilância para o longo do dia. Por isso é que nunca houve tantas doenças degenerativas mentais como há hoje, não é? Todas derivadas do excesso de tecnologia. Então, quando eu me permito de manhã relaxar, eu acordo e passo aquele momento presente, a fazer o meu pequeno almoço, a fazer o meu skincare, que também é importante, também é o meu autocuidado, não é? A meditar, a mexer um bocadinho o meu corpo, a estar com a minha família com atenção, em vez de olhar para um ecrã, estar ali se calhar os 5, 10 minutos com os meus filhos sentada a tomar um pequeno almoço, e isso vai fazer, quando saio de casa, com que esteja completamente tranquila e plena para o dia. Então essa hora que tu dedicas a ti é das coisas mais importantes que eu sinto muita diferença. Inclusive, quando eu estava no Japão e comecei a ler o livro da Bárbara, entrou o confinamento. Foi logo, lá no Japão foi final de 2019. Foi início logo, final de 2019 já estávamos a ouvir uns lamirés da China e 2020, pumba. Sim. Foi logo. E eu senti, meninos, os 3 em casa, eu e o meu marido, mas que como é que vai ser agora? Nós os dois gostamos muito de treinar e nós começámos a pensar, temos que fazer uma estratégia. Então a estratégia que arranjávamos era, eu gosto de treinar super cedo, meu marido por ele qualquer hora, para ele está bom, que ele consegue. Eu não, eu tenho mais energia de manhã. Também. Então eu fazia isso. Era também, o meu... Também. De manhã. Então no Japão foi esse o meu timing. Pelo ensinamento da Bárbara, desse tempo, o meu tempo, como eu não sabia exatamente como é que era meditar, não é? Depois eu lá me tentei encontrar na meditação, eu ia correr. Então os meus 4 homens em casa estavam a dormir, ia eu correr para o Pardão, parava um pouquinho no parque, ficava a admirar o que é que eu tenho à volta, saí do modo da reclamação, porque o meu primeiro ano no Japão foi muito reclamação, só no segundo, por conta disto tudo também, fui entendendo e ajudou-me bastante a parar, ter o meu tempo
e respirar e agradecer tudo o que tem à volta e voltar. Bem, eu chegava em casa, ótima, com muito mais energia. E aí o meu marido podia sair à vontade, que eu já estava ali, cheia de garra para estar sozinha com os 3, sabes? Então fez muita diferença. E era um momento que era meu também, era aquela primeira hora, apesar de ter os barulhos da rua, mas estava sozinha comigo mesma. Sim. Isso é muito importante. Muito importante mesmo, muito, muito. Podemos passar para corpo? Vamos lá, Bárbara. Ativar o corpo. Malta, mexam esse corpinho. Não há como. Isto é como ter um carro parado na garagem. Ele vai acabar por enferrujar. Não vai deixar de andar, não é? Então tem que mexer o corpo e ativar, nem que seja quem não gosta de ginásio, ou não gosta de yoga, ou não gosta de nada. Vá dançar, olha, como aqui a Rafaela está a dizer. Rafa, exato. Metem a vossa música favorita de manhã e mexam esse corpo. Ativem essa circulação sanguínea. É fundamental. Mobilidade. Se vocês não se mexerem, se tiverem uma vida muito sedentária, não há como não. A partir dos 40, 50 anos, isso vai começar a enferrujar. Cada vez pior. E assim, a partir dos 50 é o declínio total. E eu acho que isso vai além da estética, isso é saúde. Não é estético, Tem que ter, físico. Temos que ter músculos para levantar da cama, para abaixar e conseguir. Então, ter músculos é muito importante. Lá no Brasil, a gente usa muito a expressão do biohacking, que é a máxima utilização do seu corpo para dar o melhor para si e para a sua família. Vocês no Brasil têm sorte porque têm uma cultura muito mais fitness, muito fitness do que em Portugal. Muito, eu lembro-me de estar no Rio de Janeiro e eu ficava incrédula. Aqueles ginásios que vocês têm abertos na praia. Sim. Eu dizia assim, mas estão quase 50 graus, um calor de morrer no Rio de Janeiro e eles lá a treinar. No sol, Bárbara, no sol. tranquilamente. Não, porque há essa cultura, não é? Aquilo para vocês, treinar é vida. É vida. É incrível. E é eu adorava hábito. que os portugueses tivessem E já temos ali perto da casa da guia. Sim. Tens a casa da guia para o lado direito e para a esquerda tens ali um ginásio aberto. Não sabia, mas sabes? gostava que os portugueses Passa lá, que já praticassem está mais cheio. isso. E é hábito para nós brasileiros, Sim. é um hábito, Mas como qualquer escovar brasileiro dentes. treina, não há classe social. Por isso que quando a gente pensa até na Vitafora, a gente tem uma linha que ela vai do bebê ao idoso, porque nos preocupamos com todas as fases da vida do ser humano. Então, a gente tem uma linha que vocês chamam de desporto, que lá chamamos de nutrição esportiva, que é justamente para atender a necessidade dos atletas de alta performance. Então, porque... Mas lá começam a fazer ginástica desde muito cedo? Muito cedo, é porque está muito na nossa cultura. Na vossa cultura, isso é incrível. No Rio, então, as praias belíssimas, né? As exposições do corpo. Começa com a estética. A verdade é essa. Lógico. Mas Não interessa, hoje comece não por onde interessa. quiser começar. Vocês até podem pensar nisso. Olha, é para ficar bonita e fit. Mas não interessa, desde que vão, mexam esses rabos. Sim. Saiam de casa. Adorei. Vocês mexam-se, por amor de Deus. Por amor de Deus, porque eu só vejo as pessoas que, assim, reparem, eu trabalho muito com mulheres, essencialmente, e 80% das mulheres que chegam até mim, para mentoring ou nos retiros ou nos workshops, não praticam zero. Estamos a falar de zero. Mas nem uma caminhada? Nada. Não. As pessoas entregam-se ao trabalho, acham que não têm tempo e depois é os filhos e é tudo. Então se preparem, porque a Vitafort está chegando aqui e vamos colocar todo mundo para treinar e vai ser running, vai ser cycling e vamos mexer, vamos dançar, né? A Rafaela dá umas aulas de Vamos rebolar. Então, Rafa, já vamos criar um evento para rebolarmos, né? Com uma palestra depois da Bárbara para falar de toda a parte de saúde mental, porque não adianta isso, né? Sem a saúde mental. E, por último, meninas, espiritualidade. Como vocês tratam da espiritualidade na vida de vocês? Olha, eu tornei-me uma pessoa muito espiritual não há muito tempo, confesso-te. A vida, as dores, mais uma vez, é que me levaram a um caminho mais espiritual. Porque, na verdade, sou católica, não é? Porque fui educada na religião católica, mas eu senti que aquilo não fazia grande sentido para mim. Portanto, achava que a forma como aquilo era colocado na sociedade não fazia grande sentido para mim. Sempre senti essa desconexão um bocadinho. Nunca pensei muito em espiritualidade, eu confesso-te. Mas infelizmente a vida pregou-me aqui algumas partidas e eu, nos últimos 5 anos, perdi os meus 2 melhores amigos. Tanto a minha melhor amiga como o meu melhor amigo, de forma súbita.
não é? E isso levou-me a repensar a vida toda e qual é que era o nexo disto e o sentido disto. E então comecei a interessar-me muito mais por espiritualidade porque procurava respostas, não é? Para tudo o que estava a acontecer, porque aquilo não estava a fazer sentido nenhum. E fui criando realmente uma conexão tão profunda com o que vai para além daquilo que é visível para nós, que tudo na minha vida começou a fazer um sentido diferente. Então eu todos os dias tento, através da meditação, trazer esta conexão interna a mim própria. Porquê? Porque eu acredito, isto sou eu, Bárbara, não é? Porque cada um de nós acredita no que quiser. Acho que o que eu acredito não é mais do que a Rafaela acredita ou a Jaque, cada um acredita no que tiver que acreditar e tal. Mas eu acredito que nós somos parte realmente de um todo. Sim. E nós vivemos num planeta e nós vivemos num universo, eu faço parte, a Jaque faz parte, o cão, o gato, toda a gente faz parte. E quando eu permito relaxar e me conectar internamente, é como se uma rede invisível toda se conectasse e sincronizasse e fizesse sentido a nível de fé e de mensagens e de clareza do que é que nós andamos cá a fazer. Sim. E uma das coisas que eu costumo sempre dizer, porque as pessoas são todas muito diferentes nas suas religiões e nas suas crenças e nos seus valores, e o que eu digo até para quem não tem crença nenhuma, eu digo sempre, tu tens que acreditar em alguma coisa. Nós temos que ter um fio condutor. Temos que ter a nossa luz ao fundo do túnel. Porque é isso que nos vai dar além de todos os dias, quando nós saímos de casa. Nem que seja acreditares na tua conexão com o teu planeta. Pronto, já perfeito, está. Já eu está. faço parte com a natureza. Todo, com a natureza. Sim. Porque isso é uma coisa visível, ok? Eu faço parte deste sistema. E este sistema vai estar aqui para me suportar. Mas nós temos que ter algum fio de condutor de fé. Não é? Eu acho que isto é super importante. Então, eu cultivo muito isto, a meditação, ouço muitos podcasts, também. Muitos gurus, muitas filosofias diferentes, leio imensas abordagens diferentes. Há coisas que eu ouço num tipo de religião ou de abordagem que me faz sentido, ouço outra que também faz sentido. Eu coleciono mensagens e coisas que fazem sentido para mim, Bárbara, e que me ajudam todos os dias a ter alento que eu estou a viver para algo superior. Que não é só uma vida que estamos cá só para passar. É? E tu, Rafa? É um pouco difícil responder a essa questão, porque eu acho que desde que eu me conheço como gente sou uma pessoa muito espiritual e sempre acreditei que nós viemos de algum lado para estar aqui, para fazer algo, para servir, para poder evoluir também e iremos também para uma outra dimensão. Porquê e como? Acho que tudo isto surgiu quando os meus avós paternos faleceram, eu era muito nova. E eu questionava muito, eu perguntava aos meus pais, perguntava aos meus professores, mas eles foram para onde? E estão aonde? E agora? Como é que eu não os vou ver, não os vou palpar, não vou tocar? E aquilo despertava em mim muita curiosidade. E igualmente, como a Bárbara, eu fui ouvindo várias histórias, eu ia estudando, ia lendo alguns artigos, eu sempre fui católica, cresci numa religião católica, não 100% praticante, porque aqui em Portugal não somos tão praticantes como no Brasil, inclusive as igrejas aqui católicas, quando nós entramos só vemos pessoas mais idosas, não vemos tantos jovens, e fui tentando entender um pouco mais o que é que o catolicismo me explicaria para esta questão da morte, porque o catolicismo, espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas diz morremos já era, e para mim não fazia muito sentido aquilo. Quando os meus pais se divorciaram, o meu pai começou a enverdar por uma filosofia budista e começou-me a explicar algumas teorias que ele diz que não é uma religião, mas sim uma filosofia, sim, que fez muito sentido para mim. Mas quando conheci o meu marido, que é brasileiro, extremamente católico, também conheci a Igreja Evangélica, onde explica de uma forma muito mais leve toda esta parte espiritual, coisa que não acontece nas igrejas aqui em Portugal, que o padre quase que a gente não consegue entender o que é que ele está a pronunciar, e eu sou portuguesa e eu também não conseguia entender muita coisa, para mim era uma seca, era muito difícil estar numa igreja, mas eu queria saber mais, então basicamente era tentar entender com quem tem conhecimento de toda esta questão espiritual, podcasts, livros,
pessoas médium que também tinham alguma resposta para me dar, mas uma dica, a minha dica e a minha estratégia para eu ser cada vez mais uma pessoa espiritual é ir ao encontro do mar. Não me perguntem porquê. Eu sou uma pessoa que se tenho alguma questão minha, se eu preciso de uma resposta quase do além, ou se eu acredito muito na cocriação. Eu crio a vida que eu desejo. E quando eu precisava, e enfim, com os estudos do Sling Dance, eu enverdei um pouquinho pelos estudos das neurociências e entendi que realmente nós poderíamos co-criar a nossa vida, foi quando entendi, talvez o estar no mar, talvez eu exteriorizar o que eu pretendo, ou às vezes explicar também para o além, para o mar, ou o além, ou o universo, ou o que quer que seja que nós queiramos estar a chamar, que acreditemos que não é palpável e não é visto, eu querer criar, querer passar as minhas dores e querer estar ali. O que é certo é que muitas coisas que eu vivo hoje, eu desejei em tempos. Inclusive, ser mãe de gêmeos. Eu desejei quando era nova. Eu punha almofadas dentro da minha barriga e dizia que eram gêmeos para as minhas melhores amigas, que já faz mais de 30 anos. Tenho amigas já há mais de 30 anos e elas dizem: Rafa, só estás a colher o que tu plantaste. Então, quando eu começo a puxar a cassete atrás e percebo que nós temos esse poder, e será que somos nós? Ou será que é alguém que está por aí, ou o universo que está a tentar mexer os cordelinhos para as coisas acontecerem? Então, acho que eu sou uma eterna estudante da espiritualidade. Gosto. Eu acho que o mais importante é cada um se ouvir e encontrar a sua forma de tratar esses 3 corpos, que é o físico, mental e espiritual, balanceando eles para que a gente consiga ter longevidade. E tem uma coisa, encerrando já, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Boa sempre, quando a conversa é boa. Infelizmente, poderia ficar aqui, juro por Deus, falando sobre espiritualidade mais uns 40 minutos, Completamente. sobre mente mais uns 40 e sobre corpo também mais 40. Então, a gente ficaria aqui quase que um dia. Mas teve uma palavra que a Bárbara usou e eu gostaria de encerrar esse episódio e, obviamente, depois pedir as redes sociais de vocês, que é a palavra vida. Vida. E a Vitafor, a tradução da Vitafor é vida forte. Então, encerro esse episódio. Eu tenho esse poder! Falado, né? Vida forte. Vida forte. Adoro. Então, eu desejo que as minhas convidadas portuguesas, primeiro, muito obrigada por esse tempo. Obrigada eu. De todo o coração. Tenham muita vida forte. E eu desejo que, se você que está aí de casa se impactou com alguma coisinha elas falaram, comenta pra gente, porque é tão gostoso a gente saber que o que falamos ressoou no coração de alguém. Então, Rafa, suas redes sociais. Sim, no Instagram vocês podem me encontrar em Rafaela Peixoto, e iniciei também, muito recentemente, um podcast. Vão me encontrar no YouTube como Rafaela Peixoto. Bárbara. Ok, a mim podem me encontrar no IAM Bárbara Taborda. Tenho também um site onde tem lá imensos conteúdos gratuitos que eu vou sempre disponibilizando para vocês, tanto de corpo, mente e alma, que vocês podem sempre recorrer, que é o bslow.pt. Tá bem? Encontram lá também todas as informações dos meus workshops, mentorias, retiros, tudo o que quiserem ir lá explorar. E pronto, é isto. Queria só deixar uma mensagem. Honrem a vida, de facto, é a maior bênção que nós podemos ter, que a vossa vida seja verdadeiramente forte. Adorei! Nossas redes sociais, para você que ainda não nos segue, é @VitaforNutrientes, @VitaforEurope, que é Vitafor aqui na Europa, e @VitaforScience para si que é profissional de nutrição ou profissional da saúde. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.